O meu povo, ele foi arrancado, tirado do nosso território. Quiseram matar nossas raízes. Antes, nossa comida não era esse aqui. Quiabos, tomate, cebola. E esses legumes que hoje tem. Antes, no nosso território, o nosso alimento era o que a natureza dava. Era caça, peixe, tinha várias diversidades de peixe. Mandi, cará, traíra, piranha e muitos outros. E hoje tem o tambaqui, que é criado nas represas, alimentado com ração. Não tem um gosto como o de antes. A gente vivia muito feliz, eu me lembro, eu era feliz demais no território, com minha família, a gente comia, brincava, se divertia por rio, tomar banho, eu com meus irmãos e outras crianças. Lá sim era bom. Mas hoje não é bom. Destruiu toda a floresta, é tanta casa, tanta poluição. Não tem nem caças. Nem nos lugares que ainda tem alguma mata não tem caça. Eu vivia bem com minha família, até um dia quando houve a invasão. Chegou aqueles homens brancos, muitos chegaram cercando ao redor, nas matas aparecendo. Vieram e era muita gritaria, correria. As crianças chorando, gritando, as mães agarrando seus filhos e eles gritando, vindo brabo, com aquelas armas que via. E nós, desesperados, eu lembro tudo isso na minha mente. Era tristeza, não entendia nada que falavam, que diziam, entendia que estava gritando. Gritava e nós vimos ali, tudo foram se ajuntando. Pegava pelo braço, batia. Foi sofrimento. Invadiram o nosso território. Tomaram nossas terras. Fizeram a gente não falar mais nossa língua. Nós apanhava. Eu vi muitas vezes minha mãe apanhar porque eu não sabia falar língua português, não. Ela falava língua nossa, língua do meu povo. E queria, vai falar, tem que falar. E ao longo dos anos, enquanto estava ali, fomos aprendendo. Eu ainda aprendi mais um pouco a falar. Até se passou um tempo, eu já fui crescendo um pouco mais, mocinha. Teve uma noite, aí minha avó, minha mãe, meu avô todo falou, vamos, nós conseguimos fugir. Nós conhecíamos muito o nosso território. Toda parte nós andávamos, conhecia cada área, conseguimos fugir, eu e minha família. Entramos mata dentro, floresta, fomos beirando o rio. E nós comia do que tinha, as frutas, do que nós encontrava, que nós sabíamos o que podia comer, o que não podia. E fomos indo, descendo o rio. Nessas idas encontramos alguns lugarzinhos que tinham umas casinhas, um povoadinho. E lá tinha outros povos também, outros parentes que moravam. Ficava um pouco e fomos mais para frente. Continuamos. Chegamos a um local que recebeu também a gente bem, lá onde que a gente ficou mais tempo. Eu já estava mocinha já, chegamos lá, tinha outras coleguinhas,
Aí eu fui brincar mais, tinha comida, né, pra gente, tinha um local para nós dormir. Lá tinham também os brancos, mas esses brancos eram diferentes. Não era como aqueles que chegaram batendo na gente, fazendo mal, machucando. Eles eram diferentes, tratavam a gente bem. E foi indo muito tempo. Minha avó lá também ajudava. Aí minha mãe teve essas colegas dela que cozinhava, ela começou a ajudar lá na cozinha. Fazer comida, que lá tinha também uns homens e umas mulheres que ensinavam nós a língua. Ensinava nós a língua e fazer outras coisas para ensinar do estudo para a gente. Eu lembro, era uma cobertura assim de palha ainda, tudo, e nós ia lá para baixo, tinha uns lugares assim para nós sentar, davam uns papel e nós ainda fazia. Tinha que escrever, começar. Eu aprendi, eu falava já a língua portuguesa. Minha avó era sempre calada, minha mãe também, muito reprimida. E numa dessas tinha esse professor lá. Ele conheceu minha mãe e ele gostou dela. Gostou da minha mãe e pediu se ela queria morar com ele, ficar com ele. Então eles pegaram e moraram junto. E quando vinha muito, chegava na beira do rio, era esse lugar na beira do rio bonito. Eu já tinha estudado, já não estava mais estudando porque ele passou já. Eu já tinha aprendido aquele. E vinham umas pessoas, chegavam uns barcos assim pequenos, chegava canoa. Eles vinham visitar a gente, que a gente chamava os brancos, chegava e vinha, trazia roupa pra gente, trazia alimento, trazia muita coisa para ajudar a gente lá naquele local onde a gente estava, naquela aldeia, o território de outros parentes, que acolheu nós. E numa dessas vindas sempre vinha uma mulher, era bonita ela, trazia roupa para mim, meus irmãos, nós todos alegres, coisinha, brinquedinho, nós alegre ficava. Ficou um bom tempo assim. Ia embora, vinha visitar. Eu não estava mais estudando, ajudava também a mamãe, né? Lá, aprendi a cozinhar também, fazer outro serviço, lavar uma coisa, outra. Eu aprendi lá. E numa dessas idas e vindas, essa mulher chamou minha mãe e queria falar com ela. Falou que não queria, se ela deixava me levar para a cidade, que era mais perto, tinha Guajará-Mirim, era essa cidade. Só deixa eu levar sua filha para ir lá estudar, já está moça, precisa estudar. E eu alegre que eu falei, não, vou buscar melhorar para minha família, né? Buscar ajudar a minha família, então eu tinha que estudar. Minha mãe ficou ali apreensiva pensando, mas minha filha, não, eu tenho minha outra filha lá na idade dela também, moça, as duas caem junto, ajuda lá e ela vai estudar, para ajudar a senhora, para ajudar você. Minha mãe tinha também meus outros irmãos, né, já. E aí minha mãe deixou. E eu alegre, né, feliz, eu vou para a cidade buscar mudança para minha família, toda feliz. Fui, cheguei lá, tinha a filha dela mesmo, ficamos colega. Aí foi arrumar o local para mim ir lá estudar. Eu ia estudar de dia, fazia as coisas, à tarde eu ia estudar. Eu ajudava, que eu tinha que ajudar, né? Fazer as coisas na casa, que eu estava lá, lavava, cozinhava. A filha dela também fazia, ela, tudo estava bom, estava tudo bom. E eu feliz, feliz, feliz. Até que um dia, quando ela gritou comigo, por que eu estava comendo aquela hora? Por que eu estava comendo aquela comida? E eu, sem ação, olhei e ela brigou. Não, para comer, deixa isso aí, fazer o seu serviço.
E eu fui. Dali também já começou. Começou a me maltratar. Eu só comia quando eu terminasse lavar, passar, cozinhar. Eu ia comer por último. Não era muito, era pouco. Eu estava ficando triste de novo. A felicidade que eu tinha começou a sumir. Foi sumindo. Aquela felicidade me veio na memória. Eu falei, de novo. Bem, minha mãe falou, não acreditar nos brancos. Cuidado, que eles são mal. Ela disse, quando eu vim, que deu conselho. Minha filha, você vai, mas cuidado. Não acreditar muito nos brancos, eles são mal. Eu, não, mamãe, ela é mulher boa. É boa. E eu lembrei quando começou a me tratar da palavra da minha mãe. Não acredita no branco. Não acredita. E passou-se o tempo. Já não deixei. Aí comecei a estudar à noite. E à noite, porque tinha o dia todo para me fazer tudo naquela casa. Fui aguentando. Aguentei, fui. Nessa ida para a escola eu tinha uma amiguinha, uma colega que ia comigo. Essa colega ia comigo, junto. E até um tempo, quando passamos já aí de noite, começou a vir um carro com uns homens lá dentro. Eu via 2 homens, vinha, mexia comigo e ela. Ficava, vem aqui, nós leva vocês, entra aqui no carro, vinha no carro. Eles pareciam assim, algo importante, assim. Agora, nos tempos de hoje, tipo assim, uma polícia, alguma coisa. E eles ficavam mexendo comigo e ela, e nós não. E ia. Aquele caminho era muita mata, assim. Era um caminho, a gente passava. Eu lembro bem. Não era igual hoje, que essas ruas bonitas, tá tudo desmatado, acabado. Antes era mata, frescor. E nós passava naquele caminho tudo mata. Alguma casinha ali, outra coisa assim. E eu lembro bem, numa dessa ida para mim estudar, a minha colega acompanhava eu, não foi, não. Eu tive que ir sozinha. Fui, estudei, tudo bem, e vim embora. Nessa vinda de novo aquele carro. De novo, mas também vinha só um homem dentro. Entra aqui, menina, vem, entra aqui comigo, eu te levo na tua casa. E eu lembrava de novo, minha mãe não acredita no branco. E eu dizia, não, ficava quietinha. Vem, e ele vinha assim com o carro perto de mim, vem, entra, falava. Aí começou a entra aqui mais forte, gritar comigo. E eu falava, não vou. E eu olhava, e agora? Para onde que eu vou? Mato. E ele lá, um homem forte. Ele abriu aquela porta, me agarrou, vem aqui. E eu tava com a coisa assim, caiu tudo. Eu, para, ele cala na boca, não grita. Agarrou assim em mim, me puxou pro mato. Eu, meu pai, eu fiquei com tanto medo aquela hora. Esse momento foi um momento pior na minha vida. Sofrimento muito mais do que quando invadiram aqueles brancos no nosso território. O sofrimento eu senti meu corpo, todo o meu corpo. Aquele homem pegava em mim forte, beijava e foi tirando toda a minha roupa. E fez aquela maldade comigo. Maldade. Sofrimento que eu senti no meu corpo, na minha alma. Tirou de mim o que eu tinha mais precioso. Doeu, me jogou lá e saiu e falou, você não vai falar para ninguém. Você falar, eu sei quem tua mãe e tua família.
Vou fazer mal a eles também. Eu calada ali, me pensando, me preocupando. Não falava nada, só chorava. Chorava. Com medo de vir de novo fazer comigo de novo. E não fale pra ninguém. Ele saiu e eu procurei assim por onde eu ia, achei aquele caminho para voltar e ele foi embora. Me ajeitei e saí, indo chorando, já chegando perto da casa, eu com medo da mulher, a filha dela me ver. Eu limpava assim minha lágrima, me ajeitando, tentando ficar normal, para elas não perceber que eu fiquei com medo de ele fazer mal, minha mãe e meus irmãos. Eu cheguei até um pouco mais tarde, porque não cheguei no horário certo. A mulher até brigou comigo. Quem tá chegando agora? Eu não, teve. E não só foi aquela vez, não. Teve outras vezes. Eu me calava com medo. Eu tinha muito medo. Toda vez quando aquele homem vinha. Já não ia mais como a primeira vez que me agarrava. Eu mesmo já ia que eu já tinha medo. Não falava nada, ficava lá. Chorava, só chorava. Até passou o tempo. Já não vinha mais, começou a não vir minha regra, eu sentia alguma coisa, uma dor, ficava meio cansada, alguma coisa diferente, que eu ia fazer as coisas, já sentia alguma diferença, falei, tá diferente. E numa dessas, eu engravidei desse branco mal. E a mulher queria saber, a mulher que eu morava na casa. Quem era, gritava, brigava, já não basta que eu tinha passado. Foi sofrimento demais que eu passei na minha vida. Quem é que você estava? A mulher dizia. E eu calada para não dizer. Ainda tinha vez que eu estava assim, olhava, o carro passava lá, perto de onde eu morava, para dizer, né, eu estou aqui, não vai falar. E foi passando meses, foi crescendo a minha barriga. Eu sentia amor daquela criança, não tinha culpa que estava em mim. Mas mesmo o momento vinha o ódio, a raiva, o medo por causa daquela criança. Eu tive ela, uma menina bonita, os cabelinhos estavam assim lisinho, e ela foi crescendo, aí os cabelos foram caracolando por causa daquele branco, que ele invadiu meu corpo. E até hoje eu sofro. Eu sofro com minha filha. Porque a gente não esquece. A gente sofre, eu vejo ela, eu amo ela. Mas eu vejo, eu lembro. Eu lembro tudo daquele homem mau. Até hoje eu não tenho esse bom relacionamento com a minha filha por causa disso. Eu entendo as outras mulheres que passam por isso. Eu entendo e não penso que não acabou não. Que não só foi lá atrás. É até hoje. Até hoje. Mulheres sofrem. Mulheres são abusadas. Crianças abusadas. Dentro dos seus territórios. E às vezes muitas pessoas sabem e ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Agora sabe, aquele meu tempo também, não estou justificando, ninguém sabia, mas hoje a gente sabe que está passando e ninguém faz nada. Mulheres sofrendo, mulheres depressivas por causa disso. E muito fala, frescura dela, é frescura dessa mulher. Não é não. Estou aqui até hoje, com essas marcas carregadas. Até hoje. Chega. Acaba com isso.
Chega, chega. O primeiro branco que entrou na nossa aldeia, ele veio procurar poaia e seringa. E através disso ele também trouxe doença, sarampo, gripe. Não é essas gripes que a gente pega hoje, era uma gripe muito forte que levava até a morte. E nisso assassinou muita gente, né? Essas doenças. Eu perdi meu pai com 3 anos de idade. Perdi minha mãe e quando eu tinha uns 5 anos. E o branco chegou querendo toalha, seringa, querendo usar tudo que tinha na nossa aldeia, tudo que tinha na nossa mata. Eles chegavam e matavam os animais sem dó, talvez por diversão. Eles faziam churrasco, tiravam a pele dos animais, as gorduras. Eu não entendia, né, por que eles estavam fazendo aquilo. E ao mesmo tempo, em troca, eles nos davam roupa pra gente usar. E eu e meus irmãos, a gente ficava chorando com dó dos bichinhos, porque a gente criava os bichinhos. A gente gostava de dar carinho, mas não pra ficar matando como eles faziam. E nisso, muitas pessoas morreu lá na minha aldeia com essas doenças. E é muito triste. Para mim, era como se fosse o fim do mundo. Eu não entendia o que estava acontecendo. Eu apenas ficava muito desesperada. Eu não conseguia entender por que aquilo estava acontecendo. Porque a gente era tão feliz e do nada parece que quando o branco chegou, tudo acabou. A nossa vida acabou. E eu não conseguia e não consigo entender o porquê de tudo isso. E depois de tudo isso, depois das mortes dos meus pais, eu e meus irmãos, a gente foi espalhado. Eles não deram o direito de escolher onde que a gente queria ficar. O meu irmão, ele foi levado para Cuiabá, o outro foi levado para Amazonas e eu fui levado para casa dos brancos, né, para trabalhar. Eu perdi meus tios, eu perdi minhas primas, eu perdi todo mundo. A gente ficou sozinho, sem ninguém para nos defender, sem ninguém para falar pela gente, porque a gente era apenas umas crianças. E eu não queria ter separado dos meus irmãos, mas a gente não teve outra opção. E nisso, um branco me levou e ele se chamava Aristide. E lá eles me colocavam para trabalhar como escrava. A gente não tinha descanso. E nisso eu tinha que trabalhar para poder conseguir comer, por um prato de comida. E se eu não trabalhasse, eu não conseguia comer. E era apenas resto de comida. Hoje, eu não gosto de ver comida estragando, porque tudo isso me faz lembrar o quanto eu sofri.
como qualquer criança, eu só queria ser feliz, eu só queria poder ter comido as melhores comidas que eu tinha quando eu ainda morava com meus pais. E uma hora eu era levada por seringal para trabalhar e depois eu ia trabalhar na casa de família. E lá eles não me deixavam falar na minha língua, no meu idioma. Eles também me proibiram de comer as comidas que eu costumava comer, né? Do mato, os nossos alimentos. Tudo isso eles me proibiram. E também teve outros parentes que chegavam para trabalhar no seringal e também eram proibidos de falar, porque eles achavam que a gente ia planejar algo contra eles, que a gente ia, ou a gente estava falando mal deles, ou planejando para a gente fugir. E como eu disse, a minha vida era assim, eu ia no seringal, depois voltava para a cidade, porque eu acompanhava a família, né? E lá no seringal aconteceu muitas coisas horríveis. Teve mulheres que foram violentadas, muitos de nós foram violentadas. E teve mulheres que elas não aguentaram ficar aqui no sofrimento, porque, como eu falei, é como se o mundo tivesse acabado para todos nós. E algumas tiraram sua própria vida tomando remédio, porque elas não tinham mais motivo de estar aqui. Não tinha mais, vamos dizer assim, não tinha mais aquela alegria, né, de estar por aqui, não tinha um motivo para continuar, para lutar. E elas mesmas tiraram suas próprias vidas tomando um remédio, talvez assim, imaginando assim que poderia aliviar tudo aquilo. E, e a minha vida sempre foi assim, muito trabalho, eu não tinha descanso. E eu me casei aos meus 14 anos. Eu era uma criança ainda e eu não queria ter casado. E, como eu disse, eu e o meu marido, ele não era indígena, né? Ele era seringueiro. E a gente trabalhava muito, eu acompanhava muito ele, eu não tinha descanso. Ele me ofereceu uma casa, me ofereceu comida, mas nada tinha mudado, porque eu ainda via que continuava aquela vida de escravidão. Ele proibia de eu falar na minha língua, né, no meu idioma. E com ele eu tive 2 filhas. A primeira, e no ano seguinte eu tive a outra. Mas todas as minhas 2 filhas morreram no meu braço, com sarampo. E eu não pude fazer nada. E com o passar do tempo, a seringa foi perdendo valor. Já não estava dando mais dinheiro como antes. E nisso, o meu marido, né, que era seringueiro, ele começou a trabalhar para os fazendeiros, derrubando as árvores, serrando madeira. E assim ele foi trabalhando. Mas nesse trabalho era muito perigoso. Muitas pessoas morreram, muitos homens, né, que serravam, morreram da forma assim que a árvore caía em cima deles, né, acontecia acidente. Isso é uma maldição, porque eles não respeitaram a natureza, não respeitaram as matas, né, as árvores.
E eu vejo isso como maldição, porque eu acredito que todos os seres, né, têm seus donos, né? E a gente não pode estar desmatando a mata desse jeito. E a minha vida foi assim, até que depois da morte dele, eu continuei trabalhando. E foi aí que eu reencontrei alguns parentes. E hoje eles falam pra mim assim: você não é indígena, porque você não fala no seu idioma. Mas eu não tive esse privilégio de falar, porque eu não tinha os meus pais, não tinha meus avós, né? Então eles tiraram isso de mim, né? Esse era o meu direito. Eles tiraram esse direito de mim, de eu poder aprender a minha cultura, a falar a minha língua, aprender os meus cantos, as minhas pinturas. Tudo isso foi arrancado de mim depois que eles destruíram a nossa vida. E aí hoje eles simplesmente falam que eu não sou indígena, né? E eu não aceito, né? Eu não consigo aceitar. Porque tudo o que eu tinha de bom foi arrancado de mim. E o nosso cemitério, né? Os meus antepassados ainda estão lá. E meu pai, a minha mãe, meu avô, né? Estão lá. E nem isso eu tive direito, né? De poder cuidar. E durante esses tempos, eu nunca conheci um homem branco bom. Todos que eu conheci eram tudo muito ruim, né? Muito malvado. E até hoje eu fico muito sentida porque eu não aprendi o meu idioma. Eu não fui criada na companhia dos meus pais, dos meus avós, né? E depois eu fui depois no Seringal mesmo, eu conheci um parente, né, indígena, e eu casei novamente. E lá, os seringueiros que tinha lá, eles foram mortos, né, um por um. E todo mundo sabia quem era, né, que estava fazendo aquilo. Todo mundo sabia que era filho do fazendeiro. Mas ninguém tinha coragem de denunciar, de falar quem era, né? E também a gente tinha medo, né, de também ser uma das próximas vítimas. E muitas pessoas tinham suas casas queimadas, derrubadas, e ninguém denunciava. E lá sobrou só nós, em torno de 50 famílias. Nós e um seringueiro que ficou. Aí a gente juntou forças, né, para transformar aquele lugar em reserva, para a gente lutar, né, por aquele lugar, para não ser mais destruído. E nisso a gente foi atrás da FUNAI para poder pedir ajuda, né? E os fazendeiros, quando eles souberam, eles ficaram com muita raiva da gente. E depois de alguns anos, a gente conseguiu um pedaço da terra, da nossa terra, né? Não foi 100%, mas só um pedaço. Porque a gente tinha fotografia, tinha como comprovar que era nossa terra, né?
E eles mataram, os fazendeiros, eles mataram, espalharam as famílias. E eles ainda chegavam e falavam para mim, você não é índia, né? Seus filhos não são índios, seus filhos são bolivianos, assim que eles se referiam. E eu fico muito indignada porque foi um direito meu, né, que foi violado. E hoje eles vêm e falam que eu não sou indígena, que os meus filhos são bolivianos, sendo que nós somos indígenas. Então eu fico muito indignada quando eu escuto isso. Porque quem fez tudo isso acontecer foram eles, foram os brancos. E é muito difícil a gente viver num mundo rodeado dos brancos. Antes, quando eles não tinham aparecido na nossa vida, a gente vivia bem, a gente era feliz. Agora, eles estão por todas as partes e ainda querem obrigar a gente a viver como eles, de viver no meio deles. Essa história, os brancos quiseram apagar, mas eu digo para vocês que essa história, ela é minha, é a minha história. E enquanto eu estiver aqui, eu vou contar, e quando eu não estiver, os meus filhos vão contar, os meus netos vão contar. E assim vai seguindo a minha história. Eu nasci e me criei na Cigana. Quando fiquei mocinha, eu tinha um sonho, a minha vontade, né, mesmo morando na aldeia, onde que tinha pouco conhecimento, eu tinha um sonho de aprender escrever, aprender a ler. E meus pais me mandaram para Limoeiro, morar com a minha madrinha, aonde que eu fui para estudar. E findei que lá nem estudei. E depois de alguns meses, a minha mãe veio. Minha mãe veio lá da Cigana. Veio da Cigana e veio para um lugar que se chamava São José, com meu pai. E eu fui morar com eles. E nesse decorrer do tempo, quando eu morava com a minha madrinha, tinha os barcos que passavam no Rio São Miguel, que vinham os comerciantes, vinham os seringueiros e traziam aqueles homens para trabalhar. E numa dessa vez, eu conheci um homem, né, o qual eu me casei com ele. Mas eu não sabia que nesse casamento eu iria sofrer tanta dor, tanto desgosto, tantas lágrimas, tanto choro. E me casei com ele, fui morar num local chamado Livramento, onde tive meus 16 filhos com ele. E muito choro, muita dor. Muitas lágrimas, até mesmo sangue correram naquele lugar. Onde ele me batia, puxava dos meus cabelos, onde até mesmo atirava em mim. Tirou uma vez em mim que eu tive que passar por um buraco do assoalho para não morrer. E os meus filhos só gritavam, choravam. E eu naquele medo de morrer, né? E corria pro mato. Muitas das vezes pegava meus filhos e ia pro mato, ficava escondido muito tempo ali, até ele se acalmar. Mas que essa dor, essa angústia continua. Acho que nunca vai passar. Nunca vai passar. Porque foi uma marca que ficou. Uma marca que ficou dentro de mim. Uma marca que ficou no peito, no coração e na alma. Depois que esses homens chegaram,
passavam por aqui, pegavam essas mulheres, nós se sentia violado, né? Nosso direito como mulheres, né? A gente não tinha esse direito mais de viver, porque eles tiraram todos os nossos direitos, né, de viver. Eles se apossavam do nosso direito de brincar, de sorrir, né, com nossos parentes, nosso povo. Nós não tinha mais aquele contato mais com o nosso povo, era ali, trabalhando para sustentar, né, a família. E isso aí batia muita tristeza, porque via nosso povo, sabia onde que estava, mas não podia ir lá, tinha que ficar ali, fazer as vontades deles. E isso era muito doloroso, muito doloroso. É tudo aquilo que ficou, uma marca que não vai sair, não vai acabar. Fizeram assim com a minha floresta, moeram tudo, destruíram tudo para colocar coisas que a gente não conhecia. Destruiu tudo, estraçalhou tudo que eu conhecia, toda a minha cultura foi destruída. Existiu seca, tudo foi destruído. Tudo que eu conhecia era ruim. Dizia que os meus cânticos não eram sagrados. Dizia que nós não tem cultura, que nós a gente não temos o nosso jeito de viver a vida. Fizeram assim com o meu povo, ó. O meu povo foi assim, foi estraçalhado assim, ó. Foi triturado tudo que eu conhecia. Foi dividido o meu povo, cada um para um lado. Outros morreram. Os meus remédios tá morrendo, falta de água. Minhas ervas, minhas árvores sagradas, não tem mais minhas árvores. Tá morrendo tudo. O homem tá passando aqui, tá destruindo tudo. Destruiu toda a minha floresta. Cadê os remédios que eu tirava para aqui, ó? Não tem mais floresta. Tá tudo seco. Morrendo minha floresta. Parte de mim, parte da floresta. Eu sou a floresta.